Então, bom dia a todos. Eu sou Juliana Reis e hoje nós vamos então iniciar o nosso curso de agosto, que é o Comece Certo. Lembrando vocês que o curso então são 5 módulos. Nós vamos trabalhar o como convidar, como fazer uma classe, lidando com as objeções, como apresentar os bônus e depois um programa Elite em 6 semanas para que a gente organize e alavanque aí o nosso negócio da maneira mais rápida possível, né? Então, hoje, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre os segredos de um bom convite. O que a gente faz para convidar uma pessoa para a Doterra de uma maneira que seja legal, né? Que a pessoa goste e queira conhecer melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que o compartilhar, ele vai acontecer naturalmente. Por que vai acontecer naturalmente? Porque primeiro, quando nós entramos na Doterra, nós precisamos usar os produtos. Então, à medida que a gente vai usando os produtos, nós vamos nos apaixonando e nós vamos tendo experiências com as pessoas, né? Com os produtos, perdão. Então, nós vamos ter experiências com os produtos e essas experiências que nós vamos compartilhar com as pessoas naturalmente. Então, se algo tem funcionado para mim, eu vou querer compartilhar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu me importo, certo? Então, quando você experimenta algo maravilhoso que fez a diferença em sua vida, você naturalmente quer compartilhar isso com as pessoas que mais importam para você. Então, essa é toda a ideia, né? Trazer experiências. Primeiro, a nossa experiência. Depois, nós precisamos ser pessoas relacionáveis. Nós precisamos ser fáceis de relacionar, gente. Então, senão, as coisas também não vão acontecer. E aí sim, nós vamos organizar a nossa lista, aumentar a nossa lista e depois todo o programa se baseia em dar experiências para as pessoas. Então, nós vamos trabalhar com algumas amostras, tá? Mas como nós podemos ser mais relacionáveis? Então, o primeiro ponto é estar por perto, né? Então, se nós queremos ser pessoas legais, pessoas que as pessoas gostam de ter por perto, pessoas que as pessoas gostam de conversar, nós precisamos estar ali disponíveis para aquelas pessoas. Nós precisamos realmente nos importar. E não é um importar para que a gente consiga apresentar a Doterra para ela, né? Não é aquele importar assim tendencioso, é realmente se importar com as pessoas, se importar como está a família, como estão as crianças, né? Então, ter realmente um relacionamento com aquela pessoa, tá? Elogie para ser elogiado, mas não demais. Todas as pessoas gostam de receber elogios, tá? Elogios sinceros. Então, nós estamos ali nos relacionando com as pessoas, nós estamos por perto, nos preocupando com aquelas pessoas. Vamos, sempre que possível, fazer elogios para aquelas pessoas, mas de maneira sincera, sejam verdadeiros, né? Descubra conexões em comum, gente. O que é isso? Buscar coisas próximas, coisas que ambas pessoas gostam, tá? Coisas que podem fazer juntos. Então, quais são essas conexões? Poxa, essas conexões são que ambas gostam de jogar de corrida, por exemplo, ambas gostam de corrida. Poxa, é uma conexão em comum, tá? Ambas têm filhos na escola, né? Então, poxa, é outra conexão. Ambas gostam de cozinhar, outra conexão, né? Porque é um momento também da gente começar a se relacionar sobre alguns temas específicos, né? Seja legal e só depois mostre porque você é bom. O que é isso, gente? Nós precisamos ser pessoas agradáveis, tá? As pessoas têm que gostar de estar perto da gente, né? E só depois mostre porque você é bom. Então, assim, quando a gente se aproxima das pessoas, é muito importante que as pessoas queiram estar perto da gente, né? Não que as pessoas falam, poxa, ela se aproximou de mim só para fazer isso. Principalmente quando a gente vai falar com as pessoas que a gente não fala há muito tempo, né? Então, se a gente vai fazer uma conexão, resgatar um contato que estava aí próximo da gente, que já foi próximo da gente, mas de repente a gente perdeu o contato e agora a gente quer resgatar para convidar para a Doterra, né? Se a gente já vai dando bote, assim, as pessoas vão se assustar e elas vão falar, poxa, você vem atrás de mim
só para me apresentar isso. Elas não vão falar para vocês, mas elas vão pensar, né? E vai ficar esquisito, né? Então, descubra as conexões, seja legal, se importe com as pessoas e só depois, no momento certo, mostre por que você foi ali. Então, aqui toque nas pessoas de um jeito respeitoso, é claro, mas isso aqui, quando a gente pode tocar nas pessoas, né? A gente está no momento que a gente não tem contato físico, mas é para estabelecer relação, né? Sorria sempre. Compartilhe um segredo, né? Então, assim, algo importante para vocês ali. Espere coisas boas das pessoas, tenha senso de humor, deixe a pessoa falar de si e ouça, gente, tá? Então, as pessoas elas gostam de contar os seus problemas. Muitas vezes a gente vem e só quer falar da gente, só falar da gente. Então, se a gente já tem um objetivo final, que é nos relacionar com aquelas pessoas, deixe que aquelas pessoas falem, contem as coisas que elas estão passando na vida delas, né, as situações ali que elas precisam melhorar, né, ou que elas estão passando mesmo. Às vezes elas estão sofrendo, às vezes elas só querem ter alguém para contar o que está acontecendo com elas. Então, seja essa pessoa, saiba ouvir, tá? Depois, então a gente já aprendeu aí a se relacionar, né, com as pessoas, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa mais agradável. Depois, então, eu vou fazer uma lista dos meus candidatos. O que é isso? Agora eu vou pensar em 100 pessoas. Ju, pode ser 100? Tem que ser 100? Gente, quanto mais pessoas, melhor. Pode ser 200 se vocês tiverem, tá? Ah, não conheço 100 pessoas. Façam o máximo que vocês puderem, mas tenham sempre em mente um número, pelo menos 100, tá? Então, vocês vão pegar ali, vocês podem começar a entrar em contato aí, abre o seu Facebook, suas redes sociais e comecem a escrever ali os nomes das pessoas, né? Lembrando aí parente, lembrando primo, lembrando vizinho, vão colocando todo mundo nessa lista, tá? Sem critério nenhum, vou colocar sem critério. Aí é com vocês, né? Eu gosto muito de pensar já na relação de critérios. Agora eu sei que tem pessoas que vão colocando pessoas à medida que vai vindo a cabeça, já vai colocando ali, né? E aí, depois que a gente fazer essa primeira lista, nós vamos avaliar essas pessoas em 7 categorias, né? Cada categoria vai receber um ponto, né? Por que 7 categorias? Essas categorias são as pessoas que mais têm sucesso na Doterra no mundo todo, tá? Não é aqui só no Brasil, no mundo todo. Lógico que se algum ponto foge aí, não significa que a pessoa não vai dar certo. A oportunidade é para todo mundo, tá? A oportunidade é sim para todos. Mas existem 7 categorias que as pessoas se enquadram melhor. Então, se eu quero alavancar o meu negócio de uma maneira mais rápida, dessa minha lista de 100 pessoas, eu vou separar essas que mais vão pontuar e eu vou começar por elas, tá? Vou começar por elas, não significa que eu vou ficar só nessas pessoas. Então, aí eu vou depois separar as pessoas, então eu vou fazer uma outra lista com as pessoas que pontuaram de 5 a 7, né? E aí, sim, agora, com essa lista menor, eu vou determinar como começar a me relacionar com cada uma dessas pessoas, tá? E aí eu tenho que ter uma meta de acrescentar pelo menos dois novos nomes a essa lista todos os dias, tá? Então, uma maneira aí que a gente tem, quais são essas 7 categorias? Então, vamos lá. 7 categorias. Sexo feminino. Então, se dentro da lista de vocês há todo mundo que tiver sexo feminino, vocês vão pontuar com com um ponto, tá? Idade de 30 a 55 anos, 2 pontos. Outro ponto aí para esse grupo. Precisa ganhar dinheiro. Interesse em assuntos naturais. É empreendedora. O companheiro apoia e é uma influenciadora, tá? Então, são as 7 categorias de pessoas que mais fazem o negócio do Terra, ou que mais gostam de usar os óleos essenciais. Então, cada pessoa dessa vai ganhar um
ponto. Como assim? Então, vamos imaginar lá que a gente tem a Maria, tá? Maria do sexo feminino recebeu 1 ponto. Tem 40 anos, 2 pontos. Precisa ganhar dinheiro, 3 pontos. Gosta de coisas naturais, 4 pontos. Empreendedora? Não sei. Não, acho que não. Então não vai receber o ponto de empreendedora. Companheiro apoia? Nossa, o companheiro dela é super legal, consegue ali, se ela precisar fazer uma reunião, ficar com as crianças. Não, bacana. 5 pontos. Influenciadora? Não sei, tá? Então, 5 pontos. Poxa, a Maria é uma pessoa interessante para eu começar a me relacionar nesse primeiro momento para alavancar o meu negócio? Sim, porque ela pontuou aí de cinco a 7, tá? Aí vamos pensar aí no João, tá? João, é do sexo feminino? Não, não é. Então não ganhou 1 ponto. Tem idade de 30 a 55 anos? Sim, ele tem 45 anos. Poxa, pontuou 1 ponto. Precisa ganhar dinheiro? Nossa, precisa. Tá, 2 pontos. Gosta de assuntos naturais? Gosta de assuntos naturais. Empreendedor? Sim, é empreendedor. Companheiro apoia? Sim, companheiro apoia. É influenciador? Super influenciador. Percebem? O João aqui agora, ó, tem 6 pontos. Então é uma pessoa interessante para a gente começar a trabalhar? Sim, é uma pessoa interessante. Tá? Então essas são as 7 categorias e dentro dessa lista menor é que nós vamos começar a nos relacionar, tá? E aí, como que a gente aumenta a nossa lista, né? Que eu falei lá que uma das metas é acrescentar 2 nomes todos os dias, né? Então, é difícil conhecer pessoas novas enquanto nós nos escondemos do mundo. Sabemos que nós estamos vivendo num momento em que as pessoas não estão podendo sair e se deslocar muito, tá? Mas tenham em mente coisas que vocês podem fazer para conhecer novas pessoas, né? Então, nós já somos lá, já temos que ser pessoas legais. E agora? Divirta-se, gente. Divirta-se. Matricule-se numa academia, vai fazer algum curso, busque um novo hobby, faça trabalho voluntário e uma causa que seja importante para você. Nós podemos conhecer pessoas todos os dias. Todos os dias nós temos oportunidades de nos relacionar com uma nova pessoa, de fazer um novo amigo aí, né? E a partir agora começar a nos relacionar com essas pessoas. Então, encontre lugares e organizações nos quais possa conhecer gente. Além de ser bom para o seu negócio, você ainda fará grandes amigos, tá? Então, não conheço ninguém, não é desculpa, vai conhecer gente, tá? Vai se divertir, vai fazer uma academia, vai fazer algum curso, um hobby, não tem problema, nós sempre podemos sim conhecer outras pessoas. Ah, eu sou muito tímido. Gente, as coisas acontecem também para quem é tímido, tá? Então, as mesmas ideias aí são para todas as pessoas, tá? Depois disso, proporciona experiências, mas antes de falar disso, eu vou falar algo que eu tenho feito, principalmente para contactar os meus amigos que eu não vejo há muito tempo nas minhas redes sociais, né? E essa dica eu recebi da nossa diamante, né? E eu gosto muito e eu tenho falado isso para a minha equipe, né? Uma maneira muito legal que a gente tem de voltar a ter contato com as pessoas de uma forma mais quente, né, mais calorosa, é a gente comentando as fotos daquelas pessoas. Então, uma ideia, a gente pode pegar nas nossas redes sociais, seja ali no status do WhatsApp, os stories do Instagram, do Facebook, ou mesmo as fotos ali do Instagram e do Facebook, e comente as fotos das pessoas. Comente fazendo perguntas ou contando algo legal e verdadeiro sobre aquilo, tá? Não só mandando um sorrisinho e joinha, né? Então, poxa, a pessoa foi lá e fez um risoto, você fala, deve estar uma delícia. Como você fez? Quer dizer, comece fazendo uma pergunta para que aquela pessoa possa te responder, né? Ah, foi, passeou, tá lá num lugar legal, no meio da mata. Ai, que lugar é esse? Nossa, gosto muito de acampar. Não sei, algo que seja que faça sentido também para você, né? Não vai falar uma coisa totalmente fora, né? E eu tenho feito isso e eu tenho reparado que as pessoas elas têm elas têm voltado e sempre vão responder.
E aí eu começo a partir dali a ter um resultado, né? Voltar a ter conexão com aquela pessoa. Então, num primeiro momento, eu vou perguntando coisas normais da vida, como estão a vida, o que você está fazendo, né? E a hora que chega aí no momento certo, então, eu conto o que eu estou fazendo de trabalho atualmente, né? E aí eu vou proporcionar uma experiência para aquela pessoa. Eu vou oferecer aí uma experiência. Então, o que é o proporciona experiência? É o uso e a integração do produto na nossa vida, né, em sua vida, podem ajudá-lo a compartilhar suas próprias experiências com outros e a estar melhor preparado para ajudá-los a encontrar suas próprias soluções naturais do Terra. É um negócio baseado em relacionamento. Dedique seu tempo a criar e nutrir relacionamentos quando começar a compartilhar, tá? Então, primeiro, nós vamos usar os produtos, ter as nossas experiências para que a gente possa proporcionar experiências para aquelas pessoas. Então, quando for na hora certa, a gente vai perguntar sobre as prioridades de bem-estar e compartilhar uma amostra. Nós vamos realmente servir aquelas pessoas. E naturalmente as pessoas vão querer saber o que você tem para oferecer, tá? Então, um exemplo aqui. Eu tenho lá, comecei a me relacionar com a mãe do amiguinho do meu filho na escola, né? E a gente tá ali, tem uma amizade, começa a conversar na porta do colégio e tal, né? Ou num grupo agora de pais, a gente começa a ter, percebemos que nós temos alguma coisa em comum, então eu vou vejo um negocinho na internet e falo, olha, lembrei de você, que legal. E aí a gente começa a começar um princípio de amizade ali. Aí, em determinado momento, ela vai compartilhar comigo que as crianças estão resfriadas ou estão tossindo muito. E aí, aquele é o momento, então, né? Então, o que eu vou falar? Nossa, olha, eu tenho usado os óleos essenciais com o meu filho e tem sido muito legal. Eu consegui eliminar os remédios da minha casa. Hoje na minha casa eu não tenho mais nem xarope de gripe, nem nada. Se eu te der uma amostrinha de um olhinho que vai ajudar aí seus filhos a melhorar, a respirar um pouquinho melhor, você usa, né? Percebe que antes eu já me relacionei com aquelas pessoas, a pessoa já confia em mim, né? E aí então agora eu ofereço ali uma amostra para aquela pessoa, vou servir aquela pessoa e aí sim ela então vai querer me ouvir, né? Então, onde e quando compartilhar, né? Melhor maneira de ajudar os outros a aprenderem mais sobre os óleos essenciais é compartilhando experiências. A doTERRA é produto, gente. A doTERRA é produto. Eu preciso ter experiências com os óleos essenciais. Então, dentro disso, nós vamos escolher o método que funciona para a gente, né? Escolha o método que funciona melhor para você. Muitas oportunidades de compartilhamento acontecem naturalmente durante as atividades diárias. Um evento social, evento esportivo, redes sociais, fila de lojas. Compartilhe uma experiência rápida com o óleo, onde e quando sentir que seja natural. Então, gente, é muito legal a gente ter uma bolsinha de óleos essenciais, né? A minha não tá perto aqui, tá dentro da minha bolsa, né? Por quê? Porque, e como alguns óleos básicos ali, né? Às vezes um peppermint, um deep blue, um balance, ter alguns olhinhos, um lavanda, né? Para o nosso dia a dia ali, porque às vezes a gente tem, todos os dias nós temos oportunidades de compartilhar sobre os óleos essenciais. Poxa, uma pessoa se machucou, peraí, deixa eu correr aqui, passar um pouquinho de lavanda. Nossa, o que você me passou? Já é uma maneira que a gente tem de compartilhar uma experiência com aquela pessoa ali que gastou ali só uma gotinha ali e aquela pessoa já vai falar, nossa, eu adorei, né? Às vezes isso acontece muito comigo. Estou na igreja e sempre tem alguém com dor de cabeça, eu pego o meu peppermint, pingo uma gotinha na mão do peppermint, falo para a pessoa, olha, aspira aí e depois passa assim na nuca o peppermint. Passa um pouquinho, ela fala, nossa, melhorou, o que é isso, olhinho? Poxa, já é uma maneira aí que eu tenho de compartilhar o peppermint com as pessoas, uma experiência, eu servi aquela pessoa, ela vai ficar grata a mim, né? Então, quanto mais experiências uma pessoa tiver com os olhos e com você, mais ela vai querer aprender e eventualmente se inscrever. Aproveite as janelas de oportunidade para compartilhar. Gente, se nós pensarmos aí no nosso dia a dia, nós temos muitas janelas de oportunidades para compartilhar, tá? Então,
hoje, no momento em que nós estamos vivendo, onde que essa janela de oportunidades? São as mídias sociais. As pessoas estão totalmente conectadas, né, com as redes sociais. Quem está trabalhando, quem não está trabalhando home office em casa e tem, por exemplo, uma oportunidade de usar os óleos essenciais no dia a dia do seu trabalho, coloque lá, deixe o difusor aberto, deixa eu ligar aqui minha bateria que vai acabar. Deixe lá o difusor ligado, deixe alguns óleos lá. Aí você vê que a sua cliente chegou ali toda nervosa, toda ansiosa. Olha, peraí, pega uma gotinha do Balance ali, ó, coloca uma gotinha na mão daquela pessoa, deixa ela inalar. Eu gosto muito de falar, de passar assim, depois que inalou, né, profundamente, colocar assim na nuca. A gente pode pingar óleo na mão das pessoas todos os dias. Então, para quem já está trabalhando aí, quem já voltou ao novo normal, vamos falar assim, use essas janelas de oportunidade. Para quem ainda não voltou e ainda está totalmente em casa, vamos aproveitar para divulgar as nossas experiências com os óleos essenciais. Seja por live, seja por post, seja por pequenos vídeos, vamos mostrar. Sempre tem alguém que vai ouvir, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai compartilhar? Nós podemos compartilhar a nossa história, experiência com os óleos, né? Experiência com óleo, um produto e online. Então, algumas maneiras aí que a gente tem de compartilhar. Nossa história, por que eu comecei a usar os óleos essenciais? Né? Uma experiência com óleo, experiência que eu estou tendo. Então, ultimamente eu tenho usado muito o Smart Sasse, né? Então, eu estou juntando aí as minhas experiências com os óleos. Eu posso compartilhar, fazer um videozinho curto, um produto, né? Então, um produto novo que lançou a doTERRA, né? Coloca ali os benefícios daquele produto. E, gente, online, vamos usar muito o online, né? Para as pessoas saberem que a gente está fazendo doTERRA, tá? E aí, então, prepare amostras, né? Então, a gente já começou a se relacionar com as pessoas, né? Então, priorize as pessoas na lista com maior pontuação nas categorias que nós mencionamos. E aí, nós vamos separar uma amostra por pessoa, tá? Não precisa ser amostra cara, gente. Ninguém está falando aqui da gente dar amostra de frankincense, amostra de mirra, não. Uma amostra de baixo custo. Um exemplo, os cítricos, um lavanda, um deep blue, um balance, né? Então, vamos pensar aí dentro do nosso leque de pessoas, as prioridades ali que eles possam ter. Mas uma coisa é muito importante, gente, dê uma amostra para uma das preocupações que as pessoas têm. Às vezes a gente vai falar com pessoas muito próximas e eu já cometi muito esse erro e eu já vi que não funciona, então não façam isso. Às vezes a gente vai dar para uma amiga nossa, né? E a gente enche a pessoa de amostrinha. A gente dá uma amostra no Peppermint, a gente enche a pessoa de amostrinha. E a pessoa, ela não consegue nem perceber o que aconteceu com ela. Ela vai embora ali, às vezes, cheia de óleo e ela não consegue perceber o que realmente funcionou ali, né? Então, não façam isso. Apenas uma amostra por pessoa, mesmo que a pessoa tenha várias dificuldades, tá? Vamos focar em uma coisa só. Por quê? Né? Porque nós vamos ensinar essa pessoa a usar e nós vamos ensinar o que ela vai perceber ali com aquilo. Então, se eu der um peppermint, por exemplo, para que ela tenha mais oxigenação quando ela for correr, se é uma pessoa que gosta muito de correr, né, você vai ensinar, você vai assim, olha, você vai pegar uma gotinha do peppermint antes de você sair para correr, esfrega nas mãos, aspira bem profundo, assim, várias vezes, você vai ver, conforme você for correndo, que você vai ter mais disposição, você não vai se cansar tão facilmente quanto você se cansaria em outros momentos ou sem usar o peppermint, tá vendo? Eu dei uma amostra, eu expliquei o que a pessoa vai sentir e aí ela vai usar aquele óleo, tá? E aí sim ela vai buscar perceber dentro das experiências dela se ela teve aquilo que eu falei, aquela experiência que eu falei ou não, tá? Então, se eu dei um óleo, por exemplo, um pouquinho de Zengeste para uma pessoa que está enjoada, né?
Então aí eu vou falar e eu vou mostrar para ela como que ela vai usar, tá? Ela pode passar no estômago, ou ela pode colocar uma gotinha sublingual e eu vou explicar o que que ela fala. Olha, rapidinho você vai ver sua azia indo embora e uma coisa só, tá? Não foque em várias coisas. Deixe as pessoas depois quererem descobrir mais, quererem conhecer mais, certo? Então, aproveite as ferramentas da doTERRA, principalmente quando a gente vai compartilhar agora online, né? Às vezes a pessoa vem interessada, o que a gente pode fazer além das amostras, né? Ou antes mesmo das amostras. Então, tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de enviar para as pessoas os e-books, tanto os e-books oficiais da doTERRA, que a gente pode pegar pelo site. Gosto muito do manualzinho Ser Saudável Pode Ser Simples, porque ele fala ali sobre vários óleos de uma maneira bem tranquila, como que a gente pode colocar nos nossos dias a dias os óleos essenciais. Gosto muito de enviar os vídeos oficiais do YouTube. Então, vídeo, se a pessoa é mais atleta, manda aquele vídeo lá do Palmeiras e do Corinthians usando os óleos essenciais. Gosto muito de enviar os óleos do CTPG, explicando sobre o CTPG, os óleos do que são os óleos essenciais, o vídeo, né? Do que são os óleos essenciais. Então, entrem lá no YouTube da doTERRA, vejam os vídeos oficiais ali, né? Que já estão ali todos certinho, né? Não são grandes, que a pessoa vai realmente se interessar e foque e vai direcionado para aquela pessoa, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem uma pegada mais naturalista, vai adorar a questão de saber do co-impacto da doTERRA, né? Então, você introduz aquele tema e pega esse vídeo ali e envia um vídeo falando do co-impacto. Ela, nossa, que empresa legal, super sustentável, né? Depoimentos, às vezes vocês sabem que a pessoa está passando por, ou ela ou alguém da família dela, enfrentando alguma questão, né? Então, se você não tiver uma experiência com aquilo, pegue um depoimento de uma pessoa que tenha, né? Então, poxa, eu não tenho experiência com criança que precisa de atenção, né? Porque meus filhos ainda são muito pequenos, um exemplo, tá? Então, eu não tenho disso, mas eu sei que na minha equipe, né, ou dentro lá da estrutura que eu tô, do meu grupo, tem uma pessoa que tem criança e tem muita experiência, seja com Finker, seja com alecrim, seja com limão. Poxa, vocês podem pedir para aquela pessoa que faça um depoimento para vocês, né? Ou pegue lá no grupo algum depoimento pronto e manda para aquela pessoa, né? Então vamos usar o nosso grupo de apoio também, gente, tá? Esses depoimentos podem mudar vidas. E a nossa ideia aqui toda com a doTERRA é mudar vidas, né? Compartilhe história, né? Compartilhe a sua história. Esteja preparado para contar sua própria história sobre por que os óleos essenciais são importantes para você, tá? Então, gente, quando a gente vai pensar na nossa história, elaborar a nossa história, cada um aqui vai ter uma em particular, tá? Então, você vai pegar e vai pensar aquele momento, e esse momento que a gente está vivendo agora é muito legal, porque nós ainda temos um semestre inteiro pela frente para que a gente planeje e faça dele extraordinário. Então, a gente vai pensar, por que eu entrei na doTERRA? Lá atrás, se eu entrei lá atrás, ou agora, se eu entrei agora, principalmente porque que vocês querem fazer isso agora, né? Então, o que mudou? O que não estava funcionando para você? Quanto tempo isso vinha acontecendo? Que problemas você teve como resultado disso? O que você tinha experimentado? Que tipo de resultados você teve? E quanto isso lhe custou? O que levou você até a doTERRA? O que tinha de diferente nessas soluções? Que tipo de resultado você começou a perceber? Como os produtos e oportunidades mudaram sua vida? Como é a vida para você agora? Essas perguntas são só para guiar vocês enquanto vocês vão organizar essa história de vocês ou as histórias das experiências de vocês. Vou contar para vocês as minhas, o meu porquê, a minha história. Lá no início, há 2 anos atrás, ela é muito relacionada ao meu filho, né? E lógico que depois desse momento, eu tive muitas outras experiências. E bem recente eu tive a experiência do porquê que eu quero fazer o negócio. Mas eu vou pensar naquela história lá atrás, né? Então, meu filho, ele tinha um problema respiratório muito severo. De todos os meses eu tinha que levá-lo à emergência do hospital e todos os meses ele era uma criança que tomava antibiótico todos os meses,
Então, era aquela criança que ficava resfriada aí, com catarro, 20 dias no mês. Então, se vocês pensarem que o mês tem 30 dias, 20 dias eu tinha uma criança doente em casa, né? Quem é mãe aqui sabe o que é isso, né? E aí eu comecei a buscar profissionais em médicos que pudessem ajudar o meu filho a ter uma qualidade de vida melhor, porque ele não tinha, né? Ele não tinha. E eu cheguei num otorrino e ele foi, a gente examinou, fez ultrassom, fez um monte de exames e ele falou: mãe, não tem jeito, ele vai usar remédio e passou uma bombinha de corticoide para o resto da vida. E a maneira que aquele médico falou me impactou tanto, né? Me impactou tanto, porque eu lembro exatamente da sensação de eu enfiar o meu menino ali de 3 anos na cadeirinha do carro e eu fiquei pensando assim, dirigindo de volta para minha casa, pensando, tem que ter outro jeito. Precisa ter outro jeito. A vida inteira é muito tempo e o médico ainda falou desse jeito para mim, falou: "Mãe, ele só vai parar de usar esse remédio no caixão". E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquela voz daquele homem, até hoje eu consigo ouvir, né? Foi bem nessa época que eu conheci os óleos essenciais. E antes de eu comprar o remédio, né, por decisão minha mesmo, tá? Eu resolvi usar os óleos essenciais. E eu usei o Brit e o Melaleuca no Pedro. E em 4 dias o menino estava com o peito limpo, não tinha mais nada, não tinha catarro. E daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei uma gota de remédio no meu filho, né? Nunca mais tomou um antibiótico no meu filho. Você sabe o que é isso? Tem 2 anos que eu não tenho um antibiótico na minha casa, né? A partir daquele dia, meu filho começou a dormir melhor, né? E eu nunca comprei aquela receita. Eu nunca comprei. Então, é isso que eu experimentei. Isso foi tão impactante na minha vida que eu não deixo mais de ter esses 2 olhos na minha casa, né? Porque quem tem problema respiratório tem sempre, gente, né? E isso mudou a minha vida e pode mudar a vida de outras pessoas também, né? Então, quando eu conto essa história, né, como esses produtos mudaram a minha vida, as outras pessoas elas vão ouvir porque elas fazem verdade, elas são verdadeiras para mim. A pessoa pode até não querer, mas ela nunca vai duvidar da minha experiência, né? E recentemente, então, eu tive o meu porquê da minha oportunidade, né? Por que que eu resolvi compartilhar do Terra agora como um negócio de maneira mais profissional, né? Então, e como é a vida para você agora? Então, quando eu vou contar da minha vida, ou quando eu vou contar da minha história, eu vou contar sobre os meus filhos e como eu uso, eu sei que a vida deles hoje é muito melhor. E eu sei que parte desse muito melhor, e uma boa parte, é por conta dos óleos essenciais, né? Então, contem e busquem as histórias. Usem essas frases para que vocês organizem o porquê, né? Seja ele, se você já entrou focado na oportunidade, não tem problema, né? Mas saibam que os óleos essenciais, eles têm uma importante influência e eles funcionam. Eles funcionam até para quem não acredita, gente. Só pôr à prova. Porque a gente não está falando de curandeirismo nem nada disso. A gente está falando de ciência. Existem mais de 23 cientistas na Doterra hoje só focado nisso. Então, isso aqui é ciência, não é curandeirismo, não é nada disso, tá? Então, e agora? Quando começar? Então, quando a gente estiver conversando com as pessoas, o que a gente vai fazer? A gente pode usar essas perguntas, né? Que a gente vai contar a nossa história, mas a gente pode usar essas perguntas para nos guiar. Então, para saber as dificuldades que as pessoas estão enfrentando ali também, né? E ver se a gente tem alguma experiência dentro daquela experiência, daquela situação que a pessoa está vivendo, ou buscando também coisas, né? Dentro do nosso grupo de apoio, experiências de outras pessoas, né? O objetivo é fazer a diferença. Então, seja paciente ao escutar, compartilhe a sua história e as soluções quando for o momento certo, né? Eu sei que quando a gente começa a compartilhar do Terra, a gente quer falar para todo mundo e às vezes a gente acaba assustando as pessoas. Tenham paciência, vão no momento certo, tá? Já que você já tem a sua base da história memorizada, porque a gente já estudou antes, vocês já se organizaram, você tem a liberdade de realmente escutar as necessidades dos outros
e personalizar suas perguntas de uma maneira que seja relevante para eles. Não é para vocês, gente. O foco é sempre no outro. Nós estamos aqui para servir, para levar os óleos essenciais para as pessoas, tá? Compartilhe. Então vamos lá, compartilhe nas suas redes sociais, que agora você é um consultor do bem-estar da Terra. Tem o Instagram, o Facebook, compartilhe seus dias a dia ali com os olhos, compartilhe suas experiências, né? Deixe as pessoas saberem o que vocês estão fazendo também, tá? E depois para convidar, né? Então, como que a gente convida essa pessoa para assistir uma classe ou para tornar membro da Doterra? Vou passar um método, tem vários métodos, tá, gente? Mas um método que é o método dos 5 contatos. Então, primeiro contato, lembrando que antes desse contato, a gente já está nós já estamos nos relacionando com as pessoas, tá? Então, já estou ali me relacionando, trocando experiências, e agora, então, especificamente o método de convidar, tá? Então, eu vou oferecer uma amostra. Então, lembra, no momento certo, eu vou oferecer uma amostra, ou eu vou ali pingar uma gotinha na mão de uma pessoa, se ela está ali no meu dia a dia, tá bom? Segundo, acompanhe a entrega dessa amostra. O que é isso, gente? Eu vou explicar o que a pessoa vai esperar quando ela vai receber aquela amostra, tá? Então, se eu estou num momento ali do meu dia a dia ai, nossa, estou ali com a minha máscara, né? Estou ali com as minhas máscaras, e aí eu pinguei o peppermint ali na minha máscara para eu sair durante o dia, né? A pessoa fala, nossa, que cheiro é esse? Ah, eu coloquei o óleo essencial na minha máscara. Pinga aí uma gotinha no seu. Aí vai pingar, nossa, que legal. Poxa, a pessoa já teve uma experiência. Explica o que faz aquele óleo, tá? Depois, pegue o contato ali daquela pessoa, né? Ou se você já tem esse contato, se você está se relacionando por ali, ligue um dia depois, 2 dias depois, para você saber como foi a experiência daquelas pessoas. Se essa pessoa teve uma boa experiência, aí então a gente leva aquela pessoa para uma classe, tá? Para saber mais. Então, depois de uma boa experiência, convide, tá? Então, se é uma classe online ou presencial, eu tenho que, além daquela pessoa, poxa, legal, quero participar, eu ainda tenho que garantir que aquela pessoa esteja presente naquela classe. Então, o que a gente vai fazer? Ligar para avisar ou mandar um recado, olha, a classe vai ser segunda-feira, hoje tem classe à noite, né? A gente tem 2 classes hoje à noite para quem quiser levar os seus convidados. Então, olha, vai ter classe, né? Ou um tempo antes do evento, lembre de novo a pessoa ali de participar, a pessoa de estar presente ali também, certo? Se vocês que vão fazer o momento, né? Se vocês vão até a casa da pessoa, se vocês mesmos que vão fazer a chamada também, a mesma coisa, confirme, olha, tudo certo para a nossa reunião daqui a pouco, né? Então, façam as coisas acontecerem, tá? Então, esse aqui é só um esqueleto. Em cima disso, a gente pode adaptar para as necessidades tanto das nossas pessoas, como a gente vai saber o que fazer com isso, né? Então, é importante que vocês saibam que é apenas um esqueleto, tá? Então, apoie as experiências com os olhos. Então, tive uma experiência positiva, convido essa pessoa para aprender mais em uma aula, tá? Ah, Ju, mas e se a pessoa teve uma experiência negativa ou não teve experiência, não teve resultado? Então, convide ela a experimentar um produto diferente, tá? Seja paciente e educado ao ajudar a encontrar uma solução que ajude a construir sua própria crença no produto e para que queiram aprender mais. Gente, os óleos essenciais, eles funcionam, mas sempre tem um óleo específico que vai funcionar melhor, tá? Então, alguns casos aí, por exemplo, poxa, para dormir. Tem tanto óleo que ajuda para dormir, então às vezes você deu lá um lavanda para a pessoa, né? Mas o lavanda não fez a pessoa dormir, né? Poxa, experimenta o cedro. Pô, coloca lá uma gotinha do frankincense dentro do vidrinho de lavanda ali, das gotinhas de lavanda, e veja se a pessoa melhora a experiência dela do sono. Ah, ainda não deu certo, tá? Tem o Serenity, né? Tem outras opções, né? Então, eu não vou dar todas as opções de uma vez, né? Eu vou um por um, e aí é um momento que eu tenho de explicar que cada corpo é único, né? Que cada óleo essencial, eles têm sim um básico ali que vai funcionar para quase todas as pessoas, mas que sempre vai ter um que vai funcionar melhor para ela. E assim como, e essa frase é muito importante, assim como quando a gente vai num médico para acertar a dose do remédio, não é?
A gente nunca questiona um médico se, às vezes, ele dá um remédio pra gente e fala assim, vamos acertando a dose, não é? Ele vai lá e fala, não, agora vamos aumentar a dose. Vamos diminuir a dose, vamos mudar de remédio para um outro melhor. A gente nunca questiona o médico, mas o óleo essencial, a gente é levado a questionar, né? Isso aqui não funciona. Então, não é que o primeiro não funcionou, que não existe um óleo que vai funcionar para aquela pessoa. Então, sejam pacientes, tá? E eu falo já de cara para vocês, vai existir pessoas que não vão ter resultados, tá? Que não vão ter, ou vai ter alguma experiência ali que não é o que a gente quer naquele momento. Então, a gente precisa saber lidar com isso e sempre ofereça uma outra amostra, tá? Uma pessoa que teve uma experiência negativa, não é o momento ainda de eu convidar para uma classe, de eu convidar para conhecer mais sobre os olhos, tá? Então, eu vou trabalhar, vou dar uma outra experiência, um outro tipo de óleo. E eu gosto muito de dar o exemplo aqui da minha vizinha, né? Eu já dei algumas amostras para ela e o óleo para dor de cabeça, né? Então, os óleos que eu dei aqui para dor de cabeça, eu sempre dava uma amostrinha para ela e nada funcionava. E o que funcionou foi o óleo de limão. E foi o último óleo que eu dei. Falei, olha, vou te dar um pouquinho de limão que você vai tomar na sua água, porque eu acho que você precisa limpar o seu corpo. Acho que você está tomando tanto remédio para dor de cabeça que você precisa desintoxicar um pouquinho. E ela adora o óleo de limão. Então, percebam. E ela já tinha experimentado vários outros óleos. Então, sempre existe um óleo que vai existir para que a pessoa entre ali na doTERRA ou queira aprender mais ou perceba que faça diferença ali na vida dela, tá? Outra coisa que pode acontecer, às vezes a gente dá uma amostra para a pessoa e a pessoa não experimentou o produto, tá? Então aí a gente fala, poxa, eu entendo, né? No nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue mesmo, mas convide a pessoa de novo a experimentar e peça permissão para entrar em contato alguns dias depois, para que você garanta que ela experimente aquele produto que você ofereceu, né? Então, você deu ali um pouquinho de Zengeste para a pessoa, né? Para ajudar ali nos problemas intestinais ali, digestivos dela, né? E aí, que você gostou do produto? Nossa, Ju, não usei ainda. Poxa, então usa hoje, você vai ver como que vai te fazer melhor. Eu posso te ligar daqui 2 dias para você me contar como foi a experiência? E ele realmente liga, realmente acompanhe, tá? Façam de tudo para que a pessoa tenha as próprias experiências. E, gente, sejam profissionais, né? Plantem as sementes, eduquem as pessoas, ajude a entenderem o quanto essa oportunidade pode ser poderosa se tratada seriamente. Deixe decidirem se é algo que querem fazer ou não, tá? Não, gente, nós vamos receber nãos, tá? Nós vamos receber pessoas que vão falar, não quero saber disso. Continuem fazendo mesmo assim. Pode ser que no futuro elas entrem, elas voltem e elas queiram saber mais. Principalmente porque as pessoas elas estão olhando, elas querem saber se aquilo lá é sério ou não para vocês. Então, elas te falaram um não. E o não, eles deixam a gente desanimado, gente, mas um não faz parte de todo o negócio, tá? Então, continuem fazendo, continuem postando nas redes sociais, continuem fazendo aquilo, decidam por isso, né? E essas mesmas pessoas que vocês começaram a plantar semente, elas vão voltar, elas vão procurar vocês na hora certa, tá? Eu tenho outra experiência com isso, eu tenho a experiência da primeira pessoa que eu convidei para entrar na doTERRA, ela me falou não. A primeira. Quando eu fiz, na época eu nem fiz lista, eu pensei assim, uma lista mental, eu falei assim, nossa, eu vou convidar tal pessoa para entrar para a doTERRA, porque eu acho que tem tudo a ver com ela. E ela me falou, não quero fazer isso. E aí tudo bem. E eu continuei fazendo, né? Muito recente, agora em março, ela me ligou, me mandou um WhatsApp, ela falou, Juliana, me manda o seu link que eu vou me cadastrar. Desse jeito, tá? E ela tinha sido convidada há 1 ano depois. O que eu fiz? Eu fui paciente. Eu continuei mandando as coisas que eu achava que tinha a ver com ela, um óleo ou outro, vendi alguns óleos para ela, né? Então ela, eu quero experimentar tal óleo, quero experimentar outro. E eu fui fazendo essas vendas, né?
eduquei naqueles olhos e no momento certo, então, ela venha, tá? Então, nem todo mundo vai entrar nesse momento que a gente está, né? Mas elas vão entender se nós fizermos as coisas direitinho, tá? Não vamos ser como tubarões. Se a gente for muito afoito nas pessoas, as pessoas elas vão se assustar, elas não vão querer fazer parte daquilo com a gente, vão achar que a gente só está interessado que ela entre e compre um kit. E não é isso. A gente sabe que quando a gente começa a usar a doTERRA, aquilo faz tão bem com a gente quer sim que as pessoas entrem, né? A gente quer sim que as pessoas façam parte daquilo tudo que a gente está vivendo, mas a gente sabe que é mais um amor, né? Que a gente quer que as pessoas mudem a vida delas e realmente percebam tanto que os óleos essenciais modificam as nossas vidas, as nossas saúdes, o nosso emocional e também o nosso bolso. A gente sabe disso, tá? Mas vamos ter cautela quando a gente for conversar com as pessoas, para que elas não percebam que a gente só quer que elas comprem um kit ou se tornem-se membros, né? É muito mais do que isso. Nossa função é educar as pessoas, tá? Então, no momento apropriado, então, nós vamos convidar essas pessoas para algum evento, tá? Então, uma reunião, ou uma reunião de dupla, ou uma videoconferência com algum upline, ou uma caseira, uma classe online, um evento presencial, uma convenção. Agora nós vamos ter o CTPG, que é um evento muito bacana que vai acontecer esse mês. Quem ainda não comprou um convite, comprem. Tá? São R$59, ainda a gente ainda ganha 2 óleos, um alecrim e um limão. Tá? Vai ser online, é um evento oficial da empresa. Gente, os eventos, eles modificam as vidas. Então, ainda estão vendendo ingressos, vale a pena comprar e vale a pena adquirir. Ou se não, a gente pode convidar essas pessoas para comparecer, para usar ou conhecer algum tipo de ferramenta, né? Então, é uma amostra, ou é um panfleto, um vídeo, um site. Então, existem. Então, no momento certo, que a gente vai perceber quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente coloca e vai introduzindo um ou outro material aí na doTERRA, certo? E outra, mantenham as coisas simples. O simples é duplicável. Descubra o que funcionou para você, descubra o seu método de trabalho, treine a sua equipe para fazer a mesma coisa e convidar os seus prospectos para se conectarem. Gente, quanto mais simples, mais duplicável. As pessoas têm que olhar para o que eu faço e falar assim: nossa, a Juliana só faz isso? Eu consigo fazer, eu vou fazer também. Então, se a gente começa a incrementar muitas coisas, deixar as coisas muito complicadas, vai ficando cada vez mais inacessível para algumas pessoas. E essa não é a ideia. A ideia é fazer tudo muito simples, né? A ideia da doTERRA é que as nossas classes sejam elas têm que ser simples, sejam elas online ou sejam elas caseiras, tá? Cheia de experiências? Sim. Cheio de aromas? Sim, mais simples. A pessoa tem que olhar e falar: eu posso fazer o que aquela pessoa faz, né? Eu quero fazer o que aquela pessoa faz. Não é nada complicado. Vou fazer também, tá? E agora vamos lá, algumas emoções. Opa, estamos acabando, vai, gente? Então, emoções que envolvem o convite, tá? Então, primeira coisa, você deve se desconectar emocionalmente do resultado, tá? Lembre-se, nossa meta é educação e entendimento. Se você focar nisso, tudo ficará simples. Como assim desconectar emocionalmente do resultado? Gente, lembra lá? Nem sempre as pessoas estão no momento de entrar para a doTERRA ou de se tornarem-se membros. Então, quando a gente convida uma pessoa, a gente não é que a gente vai esperando, não. A gente sempre vai esperando o sim daquela pessoa. Mas pode ser que aquele ainda não seja o momento daquela pessoa, tá? Então, isso que é desconectar do resultado. Então, a sua emoção não deve estar baseada naquilo. Então, se você receber um não hoje da primeira pessoa que você convidar para a doTERRA, tudo bem, o próximo pode ser um sim. Não deixe esse não deixar a gente para baixo, tá? Então, isso que é desconectar do resultado. Independente do que acontecer, eu vou continuar fazendo. Nossa meta é educação. Então, se você focar nisso, se você focar em passar o que os óleos essenciais pode fazer, tudo vai ficar muito simples. Nós somos consultores que oferecem sugestões de como podemos viver uma vida melhor. Então, se nós nos concentrarmos em conseguir um cliente ou um novo consultor, nós vamos ficar constantemente decepcionados. E os prospectos vão fugir da gente, tá? Então, o foco não é
outro consultor. Ah, eu quero, né? Às vezes a gente foca muito no negócio. Eu quero achar um dos meus construtores e eu vou em cima daquilo como um tubarão. As pessoas nem sempre elas querem, né? Então, elas vão fugir da gente. Concentre-se na educação e no entendimento. Se divirta e os prospectos gostarão das experiências. Então, quando nós vamos convidar, lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Deixe as coisas simples, deixe as pessoas decidirem o que elas querem fazer. E sejam você mesmo. Muitas pessoas se transformam quando começam a convidar. Isso deixa as outras pessoas desconfortáveis. Foque no em ser o seu melhor. Encontre a sua maneira de fazer as coisas. Segunda regra, faça com paixão. O entusiasmo é contagiante, né? Isso tem acontecido muito comigo, eu tenho ficado muito entusiasmada e muito animada. Não tem problema a gente ficar animado, porque as coisas elas vão acontecendo e a gente realmente se anima, mas mantenha o foco. Né? Então, coisas que a gente pode fazer para manter o foco. Vamos ouvir músicas inspiradoras, vamos sorrir quando a gente estiver falando com as pessoas, você ter sempre uma emoção aí positiva e isso vai trazer resultados incríveis aí para a gente. Tá? Seja firme. Então, seja você mesmo, porém mais ousado. Seja você mesmo, porém mais forte. Seja você mesmo, porém mais confiante. E uma frase aqui que eu tenho falado muito, né? Quer saber? Estou cansado ou estava cansado da vida que eu levava e decidi assumir o controle. Eu não duvidaria de mim, eu estou falando sério. Então, quando a gente decide, as pessoas percebem isso na nossa fala e as coisas começam a acontecer, tá? 8 passos para um convite profissional. Tenha pressa, elogie o prospecto, faça o convite. Se você, uma condicional, né? Se eu te der um panfleto, você vai ler, né? Confirmação número 1, consiga o compromisso ali do tempo daquela pessoa. Confirmação número 2, confirme o compromisso de tempo e confirmação, agende a própria ligação e saia do telefone, tá? Então, 3 tipos aqui para a gente terminar. Tipos de abordagem, direta, indireta e super indireta. Então, o que é que você pede indicação? Vamos lá. Abordagem direta. Gente, esses materiais eu não peguei, não criei, tá? Eu peguei de um livro e vamos só para vocês terem aqui um outro esqueleto de como que a gente pode fazer isso, tá? Então, uma abordagem direta, né? Lógico que a gente vai adaptar para para a nossa intenção. Eu estou sem tempo, mas era importante dar uma palavrinha com você. Você me disse que não gostava do seu trabalho. Era sério ou era brincadeira? Ah, estava falando sério. Ótimo. Acho que encontrei uma maneira de ajudar você. Tem um material que descreve melhor se eu te explicar. Se eu te enviar, você vai ler? Sim, vou ler. Quando você acha que terá visto com certeza? Ah, até terça-feira. Ah, então se eu te ligar na quarta-feira de manhã, você já terá lido, certo? Certo, sim. Tá legal, eu ligo para você na quarta. Qual que é o melhor número e horário para falar com você? Tal, às 8. Perfeito, nos falamos então na quarta, nesse número, vou indo, abraço. Tá? Então, uma maneira aqui direta da gente falar com uma pessoa, tá? Aqui no caso focou nos negócios, a gente pode adaptar isso para uma amostra, por exemplo, tá? Uma indireta, tá? Oi, estou saindo nesse minuto, mas eu precisava falar com você rapidinho. Você tem um tempinho? Sim. Ótimo. Escute, você sempre me apoiou e sou muito grato por isso. Acabei de começar o negócio, estou meio nervoso. Antes de começar para valer, preciso praticar com algum amigo. Você se importaria se eu praticasse com você? Não, não me importo. Ótimo. Podemos agendar uma classe para eu te explicar melhor? Serão 30 minutos. Sim. Podemos agendar hoje 18h30? Sim. Ótimo, nos falamos. Vou correr aqui. Importante, se você se comprometeu em 30 minutos, não ultrapasse o tempo, a não ser que a outra pessoa lidere a abertura. Gente, essa abordagem indireta, a gente tem consultor que colocou em prática e cadastrou em um mês 5 pessoas, né? Ela fez exatamente assim, pediu para as amigas próximas dela ouvirem a apresentação, né, para que ela ficasse mais confiante de apresentar para as pessoas. O que aconteceu? As pessoas que quiseram, falaram, poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero conhecer. Então, super legal, eu sei que funciona porque já funcionou com gente que a gente conhece, tá? E a abordagem super indireta, né? Sei que você é uma pessoa ocupada, eu também tenho milhões de coisas para fazer, eu fico feliz da gente falar por um instante. Você tem um grande sucesso e sempre admirei sua forma de fazer negócio. Comecei algo novo recentemente, estou procurando pessoas qualificadas. Eu gostaria de te perguntar,
Quem você conhece que seja ambicioso, que goste de dinheiro e ficaria empolgado com a ideia de ganhar uma renda residual considerável? Ah, conheço algumas pessoas. Ah, entendo que você queira saber mais antes de recomendar algumas pessoas. Tem um e-book que explica o que estou fazendo e o tipo de pessoa que estou buscando. É breve. Se eu lhe enviar, você assiste? Sim. Ah, obrigado. Quando você acha que terá visto? Ah, na segunda. Está bem. Então, se eu ligar na terça, você já terá visto, certo? Certo, perfeito. Combinado. Qual será o melhor número e horário para eu falar com você? Ótimo, obrigado novamente. Será de grande ajuda. Nos falamos na terça. E um contato frio. Gente, quem que é o contato frio? Aquelas pessoas que a gente ainda não conhece, ou que a gente conheceu aí ao longo do nosso dia, tá? E aqui, ó, então agora não é hora de entrar em detalhes e preciso ir, mas você me pareceu muito inteligente. Por acaso estou buscando pessoas qualificadas. Você pretende fazer o que faz pelo resto da sua carreira? Não. Ah, legal. Tem algo que pode ser do seu interesse? Não tenho muito tempo para falar agora, mas tem um panfleto que explica em detalhes. Se eu lhe desse um, você leria? Sim. Quando você acha que já terá lido com certeza? Ah, no domingo. Então, se eu te ligar na segunda, você já terá lido, certo? Sim. Então, qual que é o melhor número e horário para conversar com você? Está bem, nos falamos então. Tarará. Ah, ok, está aqui. Obrigado novamente pelo excelente serviço e nos falamos em breve. Gente, então, sempre tem oportunidades aí da gente entrar em contato com as pessoas. Usem esses exemplos e adaptem para a realidade de vocês, tá? Então, eu espero que ajude e amanhã a gente tem o nossa próxima aula.